um termo universal que representa o sentimento mais potente dos seres humanos. O amor como atitude ganha ainda mais significado. Carinho, cuidado, solidariedade. E essa última palavrinha em particular representa o amor direcionado às pessoas ou comunidades que precisam de ajuda. É bonito ver, diversos lugares do mundo se unindo, e isso inclui a nossa cidade também, com ações e movimentos dedicados a ajudar os mais necessitados sem receber nada em troca. E no Diálogos da Cidade de hoje falaremos sobre este assunto, sobre solidariedade. E eu recebo aqui no estúdio a assistente social Tatiana Bernardes Vieira. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Eu que agradeço o convite, é um prazer, para conversarmos sobre um tema tão importante para nós, enquanto seres humanos. É uma alegria estar aqui. E um tema, que nunca sai de moda, desde que mundo é mundo, atualmente, e a gente sempre vai precisar falar sobre este assunto, E eu fiz aqui uma breve introdução, mas é claro que é muito mais amplo, que isso, mas é bem por esse caminho mesmo, quando a gente fala de solidariedade, são muitas coisas envolvidas, Sim, nós, enquanto assistentes sociais, sonhamos, com um mundo onde a gente não precisaria, da solidariedade, que as pessoas todas tivessem acesso e que não necessitasse dessa solidariedade. Mas a gente sabe que não é assim, no dia a dia, na realidade. Então, a gente lida diariamente, com os atendimentos, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente consegue ver essa ação como ela é transformadora também, porque a partir disso você tem um outro olhar sobre aquela pessoa. Quando eu me aproximo, eu começo a ter empatia, E são caminhos que, através da empatia, do olhar que eu tenho com o outro, que eu posso também exercer um caminho de levá-lo à cidadania. Então, pode vir através da solidariedade de uma forma de um bem material, de um momento, mas também pode vir de outras ações que vão levar essa pessoa a ter um êxito, uma ascensão também. E aí, como cidadã, você falou, começa a ver a pessoa de outra forma, porque vocês estão ali, no dia a dia, então vocês, muitas vezes a gente não consegue ter noção da realidade, mesmo com números, falam a nossa realidade do Brasil, um país muito desigual, mas muitas vezes, apesar dos números, a gente não tem noção da realidade nua e crua, de fato, e vocês estão ali vivendo diretamente. Isso muda como ser humano também, como cidadão. Muitas pessoas acreditam que, por vezes, ajudas como essas, programas sociais não são importantes, mas não é bem por aí, Claro que muitas coisas precisam ser levadas em conta, Se revista uma série de fatores, mas realmente muda bastante, essa percepção que a gente tem da sociedade como um todo. Sim, quando eu entendo, o contexto social daquela família, daquela pessoa, quando eu entendo as condições a que eles estão submetidos, quando eu tenho essa aproximação e realmente tenho esse olhar, é transformador para essa pessoa que está, de fora. Então, é um pouco de conhecimento, é um olhar também pedagógico sobre aquela situação. O que foi que levou essa família a estar como está hoje, Quais são as condições, porque existem muitos julgamentos também para dizer sobre isso, Então, quando realmente você vive, você consegue aproximar, e eu acho que além do bem material e tudo assim, a solidariedade enquanto o que nos une enquanto humanidade, E isso nós estamos precisando muito, Isso em qualquer área, nós precisamos aguçar esse olhar, exercer essa empatia pelo outro. Então, quando realmente existe esse processo, a gente pode dizer até que é um processo dialético, Eu começo a conhecer, eu não tenho ainda como definir algumas ações, mas aquilo me inquieta, Aquilo me aproxima do outro, aquilo me aguça, e a partir daí eu posso estar exercendo diversas ações aí que sejam transformadoras. A gente vai entender um pouquinho mais sobre como é o trabalho, a abordagem de vocês também ao longo do programa, mas antes vamos seguir daqui. E olha só, gente, de acordo com uma pesquisa realizada por uma grande fundação global, 31% das doações anuais em todo o mundo ocorrem entre novembro e dezembro, que é justamente aí esse período de festas, o fim de ano. A gente deveria ter, esse espírito durante o ano todo, para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária,
mas estamos no caminho, né? Só de falar de assuntos como esse já é um grande passo. Para a gente repercutir, vamos convidar então o nosso segundo convidado que está com a gente de forma remota, que é o psicólogo Rafael Ribeiro, que já esteve aqui com a gente, inclusive. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui para a gente poder iluminar mais um dia essa questão aí. Rafael, a gente viu aí, né, que as doações tendem a crescer nessa época de fim de ano, novembro, dezembro, Natal, Ano Novo, né, que muitas pessoas acabam ficando mais sensíveis. O ser humano, né, de uma maneira geral, ele tem ali seu lado positivo e, né, e negativo, aquele lado mais sombrio também. De onde vem, né, essa vontade, essa necessidade de ajudar, de ser solidário, do ponto de vista, né, mais íntimo, sociológico e psicológico falando? A solidariedade foi bem legal você ter comentado de início, que é um sentimento de amor, né? Um sentimento pleno e de plenitude à humanidade. Então, solidariedade, o amor, são sentimentos autenticamente humanos. E por serem autenticamente humanos, nós podemos exercitá-lo e expressá-lo de uma maneira mais solidária. É necessário, sim, a gente ter uma conexão autêntica com nós mesmos. Então, esse sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, da empatia, é um exercício pleno da própria humanidade. Então, nessas datas de janeiro e dezembro, que a humanidade está mais propensa a poder estar mais nessa coletividade, nessa união, é um fator externo que faz as pessoas se conectarem, e não deveria ser sempre assim, deveria ser totalmente anual e perpétuo, né? Essa conexão, essa humanidade, essa autenticidade do outro, reconhecer nesse outro alguém igual a mim, então que também merece carinho, merece amor, respeito, e também merece solidariedade, né? De uma maneira não de troca, né? Como é usualmente todos os anos, né? Ou outros meses, não só em janeiro e novembro e dezembro, são datas mais propensas das festas, e essa volta a olhar para nós, né? Como sociedade, como seres humanos, é olhar como um todo, e entendo que é um sentimento plenamente humano, autêntico, que precisa ser expressado, que precisa ser colocado em pauta, e isso só com uma conexão autêntica e sincera consigo mesmo. Sim, e quando a gente fala da solidariedade, né, que aí tem a ver com empatia, a gente fez uma breve introdução aqui no programa, muitas vezes não é fácil, né? Ainda mais que a gente tem esse conceito, o ser humano, por vezes, ele é muito individualista também, né, Rafael? Então, se torna ainda mais um desafio que a gente tem de colocar em prática, né? Porque a solidariedade, assim como uma série de outras ferramentas, né, outras coisas, elas são ali lapidadas, né? A gente tem de colocar em prática também gradativamente no nosso dia a dia. Sim, sim. Como também o próprio exercício da empatia. Ele é um exercício que o reconhecer o outro como um semelhante e que sofre, que tem todos esses desejos e faltas, é também reconhecer a humanidade do outro. Então, é um exercício, sim, pleno, não só nas datas comemorativas, que está todo mundo mobilizado a ajudar, né? Está todo mundo mobilizado a se reconhecer e ver e prestar essas festividades, mas também reconhecer que é um exercício perpétuo. É como a ética. A ética é eu não fazer algo errado, não é porque alguém vai me punir ou porque a sociedade implica, é porque eu não quero fazer isso para não prejudicar o meu próximo. Então, o exercício do amor, esse exercício da solidariedade, de reconhecer no outro, e nesse reconhecimento ajudá-lo ativamente, mas sem esperar algo em troca, e fazendo apenas porque eu quero perpetuar esse sentimento de carinho e amor ao próximo, isso é um sentimento treinado. Então, quanto mais a gente consegue se desapropriar de nós mesmos, claro que também individualidade é muito importante, óbvio, mas reconhecendo o outro, que também existe um sofrimento, um outro ser humano pulsante, independente de raça, cor, nível social, que também é tão igual a nós e que também merece todas as qualidades e merece todas as seguranças que a gente possui. Isso é um ato de treino, é um ato de carinho, e é um ato que todo dia eu tenho que me reconhecer no outro, e todo dia ir fazer um exercício de, poxa, por que eu vou maltratar alguém? Por que eu vou dar um exemplo bobo, né, numa padaria? Por que eu não posso dar um bom dia? Por que eu não posso simplesmente falar uma frase bacana para uma pessoa que eu estou vendo nitidamente que está cansado, que nitidamente está
chateada com alguma situação, a solidariedade, para mim, ela vai mais do que só essas datas festivas, e também é muito mais até do que dar algo, né, dar algo material, é você estar ali de corpo, alma e psique, para auxiliar e ouvir e também estar atento à solicitação do outro. Então não é só simplesmente vou comprar algo nesse Natal, nesse Ano Novo, para dar para as pessoas menos favorecidas. Não, é atuar de fato. Eu lembro até que eu preciso lembrar o nome do escritor, mas ele fez uma experiência de ficar alguns meses como morador de rua. E ele percebeu como a solidariedade das pessoas era pífia. Assim, as pessoas simplesmente chegavam lá e davam pratos de comida. E os moradores de rua simplesmente pegavam aqueles pratos de comida e doavam para outros moradores de rua. Então a solidariedade entre os moradores de rua acontecia, mas as pessoas de fora que entregavam aquelas marmitas, aquelas comidas, muitas vezes eles nem queriam. Muitas vezes eles queriam uma conversa, muitas vezes eles queriam um papo, ou alguém que estivesse ali atuando, não apenas dando material, mas fornecendo o subsídio humano, que é o que eu sinto da solidariedade, é que eu sinto que pelo menos eu tenho uma visão positiva da humanidade. Eu acho que estamos caminhando cada vez mais para olharmos, estamos voltando a olhar para nós, estamos voltando a olhar para o ser humano. Claro que com muitas falhas, com muitas coisas ainda para se desenvolver, mas eu tenho uma visão positiva que, apesar dos pesares, estamos olhando cada vez mais para nós mesmos e conseguimos, nesse olhar para a humanidade como um todo. É uma construção, né? E é muito importante a gente passar para essas novas gerações, né, que estão vindo aí, as crianças, ensinar desde cedo. Dando continuidade no que o Rafael falou, né, ele disse que muitas vezes o que as pessoas precisam, né, é ali um apoio, uma conversa, uma presença. E por falar nisso, olha só, gente, o Matheus Andrade, ele foi até um lar de idosos aqui na cidade para saber o que né, quem está por lá, os presentes, eles esperam nesse fim de ano e para o futuro. Tá bem legal, vamos conferir. No fim de ano, muitas pessoas esperam por algo especial. Para algumas, os desejos são simples, mas cheios de significado. A Célia, muito vaidosa, já escolheu. Quer ganhar roupas novas para se sentir mais bonita. Bermuda e blusa de alcinha, que agora veio o verão e eu prefiro blusinha de alcinha. Para o Marcos, o que importa mesmo é o time do coração, que traz alegria e memórias de bons momentos. Ele quer uma camisa do Santos. Uma calça do Santos, uma camisa do Santos. Eu sinto um prazer de fazer isso, de receber alguma coisa, porque é muito difícil. Quando era moleque, quando era criança, no Natal não ganhava nada. Esses pedidos fazem parte da ação Eu Ainda Quero, que espalha o verdadeiro espírito natalino em casas de idosos da região. Os desejos são escritos em uma lousa e publicados na internet. Diversos voluntários atendem os pedidos e capricham nos presentes. Então, às vezes eles pedem coisas que eles precisam no dia a dia, um chinelinho, uma roupa, um pijama, mas às vezes eles pedem também coisas que têm memórias afetivas. Então, teve um idoso, por exemplo, que pediu rabada com polenta. Por quê? Porque isso remetia à infância dele. Então, aquela saudade da infância, aquele momento gostoso da infância. Então, ele quis comer rabada com polenta. Todo mundo gosta de querer dizer que quer transformar o mundo, mas a gente transforma o mundo com pequenas ações, né? E essas nossas pequenas ações são cheias de amor. E a gente consegue transformar em pequena escala o dia a dia desses idosos, porque a gente consegue trazer para eles a alegria de ter outras pessoas que olhem por eles, que nós, enquanto sociedade, não costumamos olhar. Muito mais do que ajudar, para Renata, o gesto de dar um presente é um ato de amor. Mais do que qualquer presente, que é só um simbolismo, é amor. Todos nós, e os idosos também, precisam de amor. Porque às vezes as pessoas acham que solidariedade é você pegar, comprar um presente e entregar. Mas, para quem tem dinheiro, por exemplo, isso é muito simples. Você vai lá, compra, entrega. Mais difícil é a pessoa que vem, que escuta o idoso, que dá carinho para o idoso, que tem paciência de ouvir repetidas vezes a mesma história. Isso eu acho que é uma solidariedade maior do que qualquer presente. O tempo pode mudar tantas coisas, nossos corpos, nossos rostos, os lugares onde a gente mora.
Mas e os sonhos? Esses não envelhecem, permanecem guardados em nosso coração. Para esse Natal, eu já fiz o meu pedido. Um mundo com mais notícias boas. Esse período do ano vai além de qualquer presente material. É época de recordar bons momentos e criar novas memórias de esperança e união. Desejo que todo mundo seja bem feliz no Natal, Ano Novo, que acabe as guerras e muita paz do mundo todo. Muita paz. Desejo coisa boa para todos nós. Eu rezo muito, peço a Deus de Nossa Senhora Aparecida ajudar o lar aqui. Um Feliz Natal para todos nós, para todo mundo, para as duas amigas minhas, para a japonesinha ali do lado, para todo mundo aqui. Tá aí, então, que matéria bonita, parabéns pela reportagem, Matheus. E como é bom, né, a gente conhecer, ouvir histórias, né, Tatiana? E a gente viu ali, exemplificou muito na prática, né? Muitas vezes as pessoas até perguntam, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu queria ajudar, como eu posso fazer isso? E vai muito além, né? A gente vê que muitas vezes um abraço, um ombro amigo, ter alguém para conversar é muito mais valioso do que você ganhar, né, ali um presente material. Sim, e é lindo, né? Que matéria linda. Eu acho que de outras formas, né, a gente consegue fazer uma troca, né, e é muito, muito bonito. Então, algumas instituições, né, para idosos, por exemplo, elas têm a visita, né, aberta à família durante o final de semana, mas nem todos os idosos recebem essa visita. Então, na maioria das instituições, isso é aberto para quem quer ser voluntário de ir para atender, para conversar com aquele idoso naquele dia que ninguém compareceu, seja porque mora distante, né? São diversos fatores. Então, essa troca, ela é muito maior, né? Assim como o Rafael pontuou, assim como a trabalhadora também ali da instituição pontuou. Você comprar um presente e estar lá, é solidariedade, mas essa é a que a gente necessita do calor, né? Do humano, do afeto, do carinho. E isso assim, você constrói uma história, você constrói um vínculo, você consegue realmente fazer uma alteração muito mais significativa do que só apenas um símbolo, né? Um presente. Sim, é estar ali, né, verdadeiramente, sim, né, de corpo e alma. E a gente viu, né, ali é só um exemplo, né, de vários outros trabalhos que são realizados aqui em São José, em várias partes do Brasil e do mundo, e reforça mais uma vez a importância do trabalho do terceiro setor, né, que chega muitas vezes onde o poder público mesmo não consegue atuar, né? Então é importante a gente reforçar, né, a atuação de todas essas ONGs, várias instituições que fazem acontecer, né, de fato. Sim, sim. A gente sabe que quando o poder público ele não chega e vem através das ONGs, a gente tem trabalhos assim excelentes, né, muitos assim muito bem feitos e que chega, que se aproxima da população, mas uma preocupação nossa é que não universaliza, né? Então eu posso ter um atendimento e uma ação muito maravilhosa, né, aqui nesse município e no outro eu não tenho, mas é o que nós temos hoje, né? Então exercitar esse processo e aí sim a gente conseguir atrelar o poder público a essas, a gente tem muitas organizações não governamentais que já recebem, né, verba do município, então a gente consegue fazer essa atuação também e fazer com que esse processo cresça, né, e valoriza também esses trabalhadores. São iniciativas assim maravilhosas que eles fazem, então muito vem de sonho de pessoas também de querer chegar, né, para a população, e a gente sabe que são essas que estão muito próximas, né, muito próximas, conhece determinados bairros, as dificuldades, as vulnerabilidades, a origem do problema, a né, origem, então porque é difícil ali também atuar sem conhecer, né? Exatamente. Porque cada ali comunidade, né, cada ambiente precisa, né, de ser tratado, né? A abordagem precisa ser de acordo com a realidade, né? Então não é uma solução para todos, né? Sim. Que é para
uma comunidade vai ser para todos. Rapidamente, Tatiana, a gente falou, pegando esse gancho do terceiro setor, queria que você falasse rapidamente sobre o trabalho de vocês, né, da assistência social. Vocês fazem ali uma triagem, tem uma entrevista para tentar entender a realidade? O assistente social, ele atua de diversas formas em diversos espaços, né? Então, ele pode ser na área da saúde, pode ser na área jurídica, pode ser em organizações não governamentais, na educação. Então, cada área vai ter uma especificidade, né, de atendimento, mas geralmente a gente faz, sim, uma triagem, a gente deixa tudo muito, embora tenha algumas questões mais específicas, fechadas, a gente sempre deixa muito aberto, porque geralmente aquilo que a gente pergunta nem sempre é aquilo que aquela pessoa realmente necessita e precisa. Então, o problema ele vai surgindo quando você vai vendo o contexto familiar, e aí você começa a identificar, né, as ações que devem ser implementadas. Então, o assistente social ele atua muito realizando esses encaminhamentos, fazendo... Eu costumo dizer que a questão da solidariedade também, né? Quem tem fome hoje, né? Uhum. Então, assim, se uma pessoa que procura o atendimento, ela não tem o alimento na casa dela, ela precisa comer hoje, né? Mas eu não posso esgotar o meu atendimento nesse atendimento de que eu vou fornecer uma cesta básica ou alguma outra forma que ela tenha acesso à alimentação. Eu posso fazer isso e iniciar com um processo de cidadania, né? Então, essa pessoa tem documentação, ela tem o RG, como está, ela está morando onde, né? Ela está em situação de rua, qual é o contexto que ela está vivendo, ela está passando por alguma questão de violência. Então, a gente vai conseguindo, né, prolongar esse atendimento, e eu costumo sempre chamar esse termo de um trabalho pedagógico, né, do serviço social, conscientizar também sobre... Nós temos aí as secretarias aqui do São José dos Campos, são diversos benefícios, são diversas ações que nós temos e que às vezes não chega, né, totalmente ao conhecimento das pessoas. Então, a gente sempre vê muitos idosos em situação de rua e às vezes é uma abordagem que assim, o senhor sabia que o senhor tem direito a receber o LOAS, né, o benefício? Não, quantos anos? 70 anos. Sim. E a pessoa não sabe que tem esse acesso. Então, eu acho que essa parte pedagógica que a gente vai levantando a partir desses atendimentos. Sim. Faz o que é de imediato, mas a gente consegue também praticar outras ações. E isso em diversas áreas. Sim, a educação, né? Ali sempre permeando nossas questões da sociedade. Bom, gente, vamos para a nossa primeira pausa de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retoma para continuar esse bate-papo de hoje, em que estamos falando sobre solidariedade. O Diálogos volta já já, rapidinho. De volta com o Diálogos, hoje estamos falando sobre solidariedade. Eu estou aqui com a Tatiana, que é assistente social, que está comigo no estúdio, e de forma remota a gente está conversando com o Rafael Ribeiro, que é psicólogo. Tatiana, a gente está falando, aqui a gente fez uma breve introdução do que é a solidariedade e também outros caminhos, né, que estão direto e indiretamente entrelaçados. Mais uma pergunta, né, que fica às vezes na cabeça da gente, né, porque a gente tem ainda, né, por vezes a gente é muito individualistas, né, falando como ser humano, a gente até abordou isso com o Rafael. Como começar a ser solidário? Você como assistente social, assim, qual que seria a principal dica que você daria? A gente falava que ainda tem muito preconceito, né, em torno do trabalho da assistente social, ou então até daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? A pessoa está ali porque ela quer, porque oportunidade tem. Não é bem assim na prática, né? Então, o que você diria ali para a pessoa ela começar a ter uma atitude solidária, que também tem de ser, é um processo formiguinha, né, para ela entender o sistema? Sim, eu acho que são diversas formas. Eu acho que quando você já parte do seu interesse de querer saber, né? Se você tem esse interesse de entender, já é um caminho imenso trilhado, né? Porque aí você se coloca nessa posição de ouvir, você coloca, né, nessa posição de conhecimento. Eu acho que muitas pessoas partem para a questão da solidariedade através da religiosidade, né? Então existe esse viés, esse caminho que leva.
Mas também quando você tem a questão que até o Rafael abordou, é o pertencimento, né? Porque assim, eu consigo ver aquela pessoa como um semelhante meu, né? A gente tem algumas organizações não governamentais, algumas páginas, né, que relatam pessoas que estão em situação de rua, e ali tem os trechos que eles contam, né? Como eu fiquei desempregado e eu fui despejado, eu trabalhava numa instituição tal. Então eles colocam a história. Quando essas pessoas leem, a gente vê que tem muitas curtidas, muitos comentários, é porque aquela pessoa, ela se vê, né? Ela fala, nossa, eu também poderia perder o meu trabalho, meu pai poderia perder, ou, né, meu tio, meu irmão, enfim, quando coloca algo que se assemelha, né? Aí você consegue se ver. Então, eu acho que o ser humano, ele precisa praticar, né? Então, se eu tenho um filho de 5 anos de idade e eu vejo uma criança que tem a mesma idade do meu filho, aquilo me aproxima, né? Aquilo, nossa, mas eu tenho a idade do meu filho, ou é mais novo que o meu filho. Então, eu consigo ter essa aproximação primeira. Mas aí, quando eu me debruço para entender qual foi a situação, ou qual é a situação dessa família, quando eu penso nos sonhos que existem, quando eu penso no dia a dia, que é tão distante para mim, que eu não faço nem ideia de como é conviver naquele bairro, como é não ter um alimento em casa, como é não ter uma roupa para vestir. E aí eu consigo realmente aguçar, deixar aquilo que vem de dentro mesmo, né, transformar aí de alguma forma. Sim, e para isso tem de abrir a mente, né? Sim. E realmente sem preconceitos, né? Se permitir entender as realidades. Você falou do conceito espiritual também, né? Porque a solidariedade, a gente não tem uma lei, né? Estipulando que a pessoa deve ou não ser solidária, né? Então, muitas vezes vai mais por conta do conceito espiritual, moral também. Sim, sim. Eu acho que de início, né, são esses conceitos que trazem, né, as pessoas para esse lugar. Então a gente vê às vezes no inverno, né, muitas ações de pessoas levando sopa, alimentos, né, roupas para as pessoas que estão, né, passando frio. Então e aí começa a ver outras ações. Eu acho que tem muitos jovens, né, eu que trabalho com os alunos. Então a gente vê muito isso deles, esse ímpeto de cuidado, né? Então, como são cursos relacionados à saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia, eles têm um olhar muito voltado para o outro, né, para o cuidado. Então, eles fazem ações, né, e costumam sair para fazer, e não estão fora da questão da religiosidade, né. Eu acho que começa a ver a partir da cidadania, desse conceito, de desmistificar algumas questões, né, que são essas do julgamento, e aí a gente vai entrar na questão da diversidade também, da questão racial, né, da discriminação, do preconceito. Então, eu acho que o jovem hoje, ele está muito mais informado também, né, e também um pouco mais resistente com aquilo que é repetido dessa forma. Então aí a gente vai pensar na filosofia, de como contribui, né, o conhecimento dessa forma para desmistificar e desconstruir algumas coisas para que se possa avançar, né? Essa é nossa esperança também, né? Faz parte do nosso esperançar, né? Sim. E trabalhar com os jovens, né? Sim. Um bom passo, né? Para que eles sigam perpetuando daqui para frente. Vamos voltar com o Rafael. Rafael, quando a gente fala de ações de solidariedade, né? Há vários diálogos, várias pesquisas relacionadas, inclusive saiu uma recentemente do Hospital Albert Einstein falando sobre isso também. Mas do ponto de vista psicológico, a gente pode afirmar mesmo que fazer o bem para outra pessoa, ela acaba fazendo bem para a gente também, né? Acaba voltando, eu falo do ponto de vista da gente se sentir melhor mesmo, a mente, não de ter algo em troca, não é isso, mas de fazer o bem para a gente mesmo. Sim, com toda certeza. Eu já li várias pesquisas também que relatam essa solidariedade, esse ato de fornecer e ajudar o próximo como um fator de possibilidade de crescimento psicológico e de elevação da própria existência e de positividade. Então, não só, né, a solidariedade no sentido do dar, mas também naquela escuta, naquela escutativa, e esse ato de eu estar com o outro de uma maneira autêntica e sincera e verdadeiramente presente naquela atitude, isso me favorece também psicologicamente. Eu posso dar alguns exemplos, você falou do Albert Einstein, mas
alguns hospitais que eu cheguei a trabalhar e cheguei a atuar junto, eu lembro da alegria que eu sentia quando estava apenas conversando com algum paciente, alguma pessoa que estava para fazer algum tipo de cirurgia, e quanto que aquilo me beneficiava, e quanto que eu me sentia mais apto a poder atender outras pessoas, a poder estar com outras pessoas. Então, o ato da solidariedade, o ato desse amor que eu estou doando livremente, expresso livremente para uma outra pessoa, isso favorece enormemente ao meu crescimento psicológico, ao meu desenvolvimento psicológico. E tem também, eu lembrei de um outro estudo que fala muito disso também, o quanto que favorece pessoas que estão em processos de depressão, em processos de adoecimento emocional, que quando conseguem atuar numa questão de amor ao próximo, de ajuda, de solidariedade, de fato, o quanto isso favorece ao próprio crescimento, favorece ao seu próprio desenvolvimento psicológico, emocional. E também o ser humano, a gente não pode esquecer que o ser humano é biopsicossocial. Então, essa faceta da solidariedade é uma faceta dessa faceta social do ser humano. E o alimento também social, o reconhecer o outro como uma extensão de mim, e que o outro também sofre e tem todas as dores que eu também tenho, e poder favorecê-lo é esse alimento que também precisamos, não só de comida, bebida, ou também do alimento da própria espiritualidade, mas também do alimento social. Eu poder atuar dentro de uma comunidade com pessoas e atuar positivamente nesse ciclo e ver que essa transformação está sendo positiva e favorecendo as pessoas, isso me alimenta, porque o ser humano ele é social, a gente não consegue viver sem a socialidade. Então, quando estamos nessa comunhão com o outro e quando transformamos a vida desse outro no modo social, isso me alimenta. Isso além muito mais do que só favorecer também a saúde mental, isso é necessário para a alma humana, é necessário para a vida humana. A gente não vive sem estar na sociedade. Então, estar atuando, estar ajudando, estar favorecendo é mais do que só também um ato de amor, com toda certeza, mas é um ato também puramente básico na minha visão. Ou eu realmente abro esse meu coração e coloco menos eu, que você colocou, muita individualidade. Quanto menos individualidade eu tiver e mais aberto ao outro, mais eu estou absorvendo e mais eu estou aumentando minha possibilidade de crescimento emocional, mais eu vou ter qualidade de vida, mais eu vou ter disposição para poder atuar na minha própria existência, e nisso eu também vou atuar na comunidade, com as pessoas que eu gosto, e isso favorece em grande parte e enormemente a sua saúde, o seu desenvolvimento, até a sua longevidade de vida. Até li um estudo uma vez dizendo que você estar em comunidade, atuando nessa comunidade de maneira positiva, saudável e solidária, isso diminui todos os processos de adoecimento emocional e diminui também todas as questões de dores psicológicas, favorece a comunidade, favorece a biopsico de toda a comunidade. É isso. E olha só, são várias as instituições, né, gente, fazendo a sua parte para tornar a vida de alguém mais digna. Os Correios, por exemplo, realizam anualmente uma campanha intitulada O Natal Solidário. E só em 2023, segundo dados deles próprios, mais de 700 mil crianças foram beneficiadas com esse projeto. E a nossa equipe pediu para o superintendente estadual dos Correios, aqui no interior de São Paulo, o Sebastião de Souza, enviar um vídeo para a gente explicando mais sobre esse trabalho. Vamos conferir? A campanha Papai Noel dos Correios já começou e as crianças podem escrever suas cartinhas até o dia 6 de dezembro. E as cartas podem ser adotadas por qualquer pessoa da sociedade até o dia 13 de dezembro. Essas cartas precisam ser manuscritas e os pedidos, preferencialmente por brinquedos, material escolar e roupas. Mas as crianças são livres para escrever qualquer texto, mesmo que tenha apenas uma linha ou seja de apenas um desenho. O envio das cartinhas e a adoção dessas cartas devem ser realizadas no blog da campanha ou fisicamente nas nossas agências de correios. Podem participar da campanha crianças que estejam matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, em escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também podem enviar suas cartinhas para o Papai Noel as crianças da sociedade em geral com até 10 anos de idade e com deficiência sem limite de idade. E todas as pessoas físicas e jurídicas podem ser padrinhos ou madrinhas adotando uma ou mais cartinhas no nosso blog. O blog é
blognoel.correios.com.br. Esse ano a campanha completa 35 anos de história e ao longo das décadas ela se tornou uma das maiores campanhas natalinas e uma das principais ações de responsabilidade social dos Correios e do país. O objetivo é atender aos pedidos daquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social e que escrevem ao bom velhinho. Assim, além de estimular a redação de cartas manuscritas nas escolas, ao incentivar essa escrita por meio das cartinhas, o Papai Noel dos Correios ainda propaga entre as crianças valores como solidariedade e esperança. Tá aí, muito legal a iniciativa, né? Mais um ano. Você também aí de casa, né, pode adotar uma cartinha, né, como foi falado, de outras instituições também, né? A gente sabe que tem várias campanhas por aí, é muito importante que a gente se empenhe, né, e de fato, né, consiga traduzir para a gente, para o nosso sentimento, né, a solidariedade. Vou repetir então, gente, olha só, é blognoel.correios.com.br, caso você queira aí tirar mais alguma dúvida, né, participar desse projeto tão bonito. Tatiana, a gente falou sobre a educação, né, em alguns momentos desse programa, e mais uma vez, né, ela vem, porque é com a educação que a gente consegue formar novos cidadãos, consegue vocês como assistentes sociais também, não é só você ajudar, né, a pessoa que está ali numa necessidade, mas você capacitá-lo para que ele tenha mais dignidade, consiga um emprego. E aí, né, nesse caso das cartinhas dos Correios também, né, a gente viu as crianças ali se engajando na redação, na conversa, são várias camadas que a gente consegue atingir, né? Sim, sim. Hoje nós, né, os índices, né, da educação infantil, do ensino médio, a gente tem, né, aqui no município as escolas que funcionam plena, né, que tem esse acesso para todos, né, mas nem sempre das outras gerações foram assim, né, então existe uma defasagem aí, por isso nós temos os EJAs, né, então para reparar exatamente esse processo. Tem muitas pessoas que a gente conversa que são idosas e falam assim, eu queria aprender a ler, né? Nunca é tarde, né? A gente reforça aqui. Nunca é tarde. E hoje existem esses programas, né? Então, assim, existem essas formas, existem esses acessos. E aí ter esse incentivo, não, você pode, né? Você pode aprender uma nova língua, você pode aprender a ler, você pode aprender a escrever. Eu acho que é fundamental, né? Através da educação a gente vai ter... É um princípio básico da cidadania, né? Você lê o mundo, você tem acesso aos livros, você tem acesso à informação, você tem autonomia para buscar, para entender, para refletir, né? Então acho que é um princípio básico, assim, esse acesso. A educação move o mundo, move né? O mundo, transforma. Transforma, substitui barreiras, né? Isso é muito importante. Bom, a gente vai para mais uma pausa, a nossa última de hoje, mas fiquem com a gente, porque rapidinho a gente retorna para concluir aqui esse bate-papo tão bonito que a gente está fazendo hoje sobre solidariedade. O Diálogos volta já. De volta, e olha só, gente, o Fundo Social de Solidariedade aqui de São José dos Campos realiza um trabalho o ano todo, não só focado nesse período de festas de fim de ano. São mais de 60 entidades cadastradas e eles oferecem apoio às gestantes, mulheres vítimas de violência, acolhimento aos idosos, pessoas com câncer, causa animal e por aí vai, minha gente. Pode doar alimentos, roupas, brinquedos, itens de higiene. Muitas coisas são bem-vindas. Você pode levar essas doações até o Fundo Social, que fica lá no Parque da Cidade, ou quando é algo de grande porte, eles mesmos retiram. O Fundo Social, vou reforçar que ele fica dentro do Parque da Cidade, mais ali adiante, mais para dentro do parque. É um local, né, de fácil acesso, próximo ao centro, então você pode aí tirar muitas dúvidas para ajudar, e eu reforço, nunca é tarde, não é só em épocas de festas, de fim de ano que eles atuam. O trabalho é mantido o ano todo. Tatiana, a gente falou, né, o Fundo Social, aí a gente reforça, né, aqui em São José, atuando aqui
na nossa cidade, falar um pouquinho da nossa bolha e aí reforçar mais uma vez essas parcerias, né? Eu falei, são mais de 60 entidades cadastradas. É importante, é um trabalho integrado mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente está falando de empatia, solidariedade, e é mais um exemplo na prática. Sim, sim. E o Fundo Social, ele está num espaço público, né, de Sim. acesso, então essas parcerias, elas são muito bem-vindas e criam mecanismos de acesso, né, de uma forma geral, a gente costuma chamar de rede, né, então que a gente consegue acionar aqui e ali, né, e realmente fazer com que esse acesso chegue a quem precisa, né? Sim. E, Tatiana, a gente, né, tudo, a gente vai evoluindo, né? E no caso de vocês, não é diferente, né? Há vários congressos, estudos que vocês fazem nessa área também, e a assistência social, assim como várias áreas, né, não tem como fugir do poder público, então é importante conversar, debater, discutir políticas públicas, né? Isso contínuas, né? Não só em épocas eleitorais, mas continuamente. E é importante, né, ter esse diálogo mesmo com o poder público, com o poder privado, porque é dessa forma que a gente vai caminhando e tentar amenizar a nossa situação, né? Não, digamos, é muito difícil falar em erradicar 100% a desigualdade. Infelizmente, é uma meta muito difícil ainda de ser alcançada, mas pelo menos ali chegar próximo, né, para não ter essa realidade que a gente tem hoje no mundo e até no Brasil, né, que perto da gente é um país muito desigual ainda. Sim, é essencial, né, é o nosso principal, a nossa principal atuação, né, também formular políticas públicas, estar, né, atenta ao que necessita naquele determinado município, então a gente consegue fazer levantamentos, né, hoje a partir do cadastro único, por exemplo, os municípios conseguem fazer um mapeamento de situações de vulnerabilidades, dos níveis, né, que existem essa vulnerabilidade, da idade, da escolaridade, do acesso ao trabalho ou não, da escolarização, então a gente consegue fazer um mapeamento disso e através, né, formular políticas públicas. Então, são diversos mecanismos que a gente pode recorrer hoje e que a gente consegue ter essa especificidade daquele município. Então, tem regiões que a gente identifica que precisa ter creche para crianças, né? Então, olha, naquele bairro não está sendo atendido especificamente essa ação. Em outro bairro, a gente identifica que tem um nível de violência contra a mulher. Então, são lugares diferentes que a gente pode pensar e por isso que é importante, né, a política pública. E quando a gente pode parecer, né, distante, mas não, a gente já avançou, né, aí se for olhar de como nasceu o serviço social, né, ele nasce para praticar a caridade, né, e de como os assistentes sociais fizeram, né, uma reconceituação da profissão para que fosse atendido através de uma justiça social, né? Então, assim, eu não vou ficar aqui sempre na ação da caridade, embora ela seja necessária, né, naquele momento da solidariedade, do que é necessário para o hoje, mas eu não consigo transformar. Então, é aí que a profissão faz essa virada, né? E aí pode atuar dessas duas formas aí para poder dar conta, né? Então, a política pública ela é essencial para a gente construir, para a gente avançar, né, para a gente ter, oportunizar dignidade, né, e cidadania. E eu falo assim, a gente está falando da solidariedade, às vezes tem uma pessoa em casa, né, que se sensibiliza com alguma situação, e às vezes para a gente é muito simples usar o computador, né, fazer um currículo, por exemplo. Sim. A minha solidariedade pode vir dessa forma, porque eu estou viabilizando o acesso à cidadania daquela pessoa, né? Então eu posso dispor... né? Ensinar uma aula de inglês, por exemplo, um esporte, né? Alguma coisa que você tenha familiaridade ou atue até profissionalmente, sim, né? Sim, eu posso dispor daquele tempo fazendo uma prática que é solidária, mas que eu estou inserindo aquela pessoa na cidadania, né? Que eu estou dando oportunidade para que ela tenha um primeiro acesso ao trabalho, por exemplo. Hoje com as redes sociais, né? Divulgar o trabalho de alguém, uma pessoa, um pintor, né? Eu posso oportunizar, né, essas formas também. De repente, plantando, criando novos talentos, né? Ali o que é mais interessante ainda para a gente, né, propagar essa ação. Vamos voltar com o Rafael. Rafael, na nossa última interação, a gente falava sobre
o bem-estar que está diretamente relacionado, é um sinônimo da solidariedade, né? Inclusive, você bem pontuou que há pesquisas que indicam isso. Mas agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda do ponto de vista psicanalítico. Quando a gente ajuda uma pessoa, né, a gente faz mais pela pessoa, né, porque tem a questão da empatia que a gente está falando, né, de você se ver no próximo, que foi muito bem pontuado pela Tatiana, ou a gente acaba ajudando mais por nós mesmos, porque aí entra também a questão, muitas vezes, do ego, né? Ou muitas pessoas que, eu tenho um trabalho social, eu faço uma ação, mas eu preciso propagar isso, né? Eu preciso expor nas redes sociais. Então, a pergunta seria essa, a gente acaba fazendo mais pelo outro, de fato, a gente entendeu o que é essa empatia, ou no fundo a gente faz ali mais pela gente mesmo, pelo nosso ego interior? Eu acho que é um pouco do momento dos dois, mas eu posso te afirmar que se eu fizer algo para o outro, baseado no meu ego, baseado na minha individualidade plena e egoísta, a situação e a transformação vai ser pequena. Quando eu ajo pelo ego, quando eu ajo pela minha necessidade apenas de me agradar, e nisso eu consigo fazer um trabalho social, consigo fazer uma transformação, essa transformação é pequena e essa transformação apenas vai surgir efeito em mim. Então, quando a gente fala de empatia e de solidariedade, a gente expande muito mais essa noção de ego. Quando se postula, né, a questão de ego e de superego e de id, quando eu estou fazendo algo puramente para mim, isso só está satisfazendo a mim. Então, vou dar um exemplo que eu acho que de um ato solidário pequeno. Eu ir entregar alimentos para pessoas de situação de rua. Só estou entregando o alimento. A transformação é pequena. Claro, estou fornecendo alimento, estou possibilitando a pessoa a se alimentar. Mas isso por exemplo, estou fazendo meu ato de caridade, ok, cheque, vou para o céu. Não, o ato de transformação, ele expande o ego. Então, quando eu entrego um alimento, e desse entregar o alimento eu estou ali presente e autêntico, estou entregando aquele alimento, e logo também estou junto na relação, estou sabendo como é que a pessoa está, estou engajado em saber como é que ela está, eu expando essa noção de ego. Então, quando alguém... por isso que eu realmente entendo o ato de amor, o ato de carinho, ele tem que transcender essa noção de puro egoico, desse puro egoísmo, dessa pura noção de eu. Essa noção, ela é expandida, e até mesmo na psicologia fala isso, de o quanto que, se a gente faz atos apenas moldados para a nossa pequenez, o resultado é pequeno, porque só a gente está sendo satisfeito. Então, é muito, muito, muito pouco. Então, quando à tarde você falou de, por exemplo, doar um tempo meu para eu, por exemplo, um professor de inglês, por exemplo, doar esse tempo para favorecer a sociedade, favorecer uma comunidade a crianças e jovens ou adultos a aprenderem inglês, aí sim eu estou atuando além do meu ego. Claro que vai ter um benefício próprio para mim, egoicamente, estou me alimentando, isso está fazendo sentido para mim, logo estou me sentindo satisfeito, porém, a transformação é, de novo, a noção do exterior, a noção social, da qual também a psicologia e até um pouco da psicanálise estuda muito isso. Eu ajudando e favorecendo o social, isso também favorece a mim, mas não é apenas a mim. Se eu apenas estou com interesse unicamente no meu prazer e na minha completude, é pequeno. A transformação é pequena, é pouca. E eu, por exemplo, aqui no meu consultório, eu, claro, atendo pessoas no sentido particular, mas também abro meu consultório para atendimentos sociais. Pessoas que, às vezes, não têm condição de pagar, ou também abro meu espaço para pessoas que querem conversar e querem ter uma atuação de qualidade e psicológica, da qual às vezes não tem, onde a psicologia também não penetra. Então, eu faço esse trabalho aqui comigo, e também, claro, eu estou aprendendo, está me preenchendo, porém eu também consigo devolver para a comunidade, consigo devolver para o social uma transformação. Então, tentando responder um pouco da sua pergunta, se eu ajo puramente pelo ego, puramente pelo individualismo, a transformação é pequena. E essa transformação pequena, ela favorece pequenininho o meu ego. Eu vou ter que fazer várias dessas. Então, eu vou ter que entregar um alimento para uma pessoa, eu vou ter que fazer uma doação para uma igreja. Isso é pequeno, isso só favorece a mim, e isso não é transformador, isso alimenta muito pouco essa psique humana, sabe? E quando a gente fala de solidariedade, a gente expande essa noção de ego, e esse ego se expande mais. Então, né, se permitir se abrir ali mesmo para a solidariedade, que seja de forma, de fato, íntima, né, verdadeira,
Rafael, muito obrigada mais uma vez, viu, por ter participado aqui com a gente. Até a próxima. São 2 filmes que eu acho que seriam legais para você e para as pessoas que estão assistindo. Um é o Olho de Lorenzo, que eu acho que fala muito dessa questão do amor, e também o Patch Adams, que é de um médico que também favorecia muito essa questão da solidariedade e muito dessa questão do amor. Então fica 2 dicas de filmes aí para a galera que eu acho que fazem muito sentido. Tá joia, então, ó, anotado. Obrigada, viu, Rafael? Até mais. Obrigado, até mais. É isso. Que seja um assunto, né, como a gente falou, amplamente abordado, está só começando, que políticas públicas sejam pensadas e que esse tema, né, ele não seja levado para as discussões ideológicas, políticas, porque não é por aí, né? A solidariedade, as ações sociais, as políticas públicas, elas precisam acontecer para que as pessoas tenham mais dignidade, né? Isso mesmo. E que acho que o recado que fica, né, que é para as pessoas que estão assistindo, né, que essa disposição, né, que vem no final do ano, de olhar para o outro, que ela permaneça, né, por todo o ano, que a gente possa fazer aí essas visitas às instituições com os idosos, né, nos outros períodos que eles precisam tanto. Então, são ações de solidariedade que a gente possa pensar aí durante todo o ano, né, que é transformador para a gente, assim como o Rafael falou, daquilo que traz, né, esse benefício. Sim. Então, de dentro para fora, né? De dentro para fora, eu me sinto útil, né? Uhum. Existe um estudo que fala que o ser humano, no período pré-histórico, ele lutava para sobreviver, né? Para se alimentar, pelos perigos da selva e tudo mais. E hoje, eles falam que é uma psiquiatra que ela fez esse estudo, fala que a solidariedade, a empatia e o olhar para o outro é exatamente essa forma também da gente se manter, né? Sim, então, assim, é manter a nossa espécie, né? Porque a gente precisa ser solidário, a gente precisa acolher, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa se cuidar, né? A gente precisa do coletivo. Então, é fundamental, né? É isso. Muito obrigada mais uma vez, viu, Tatiana? E é isso, então seja solidário, né? Procure alguma instituição ali que mais te familiarize. E o programa, gente, o Diálogos de hoje fica por aqui. Para você rever na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos canais 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. A gente fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 da tarde. Até mais!